Vinícius, quando a justiça derrubou o site do DCM, aquele foi o momento que você teve maior cagaço na carreira, cara? Como é que você tá? Tudo bom? Tudo bom, Pedro Zambarda, amigos da Folha Democrata, um prazer estar aqui, viu, Pedro? Muito obrigado pelo convite, viu, meu caro? Imagina, meu querido. Obrigado você por ter Muito topado. contente de estar por aqui. A gente está acostumado a se falar por meio de lives, né? Mas, assim, aqui no seu canal a primeira vez, estou muito contente de estar aqui, viu, Pedro? Olha, eu vou dizer que, não sei se foi um dos momentos de mais cagaço, mas foi de mais tristeza. Teve um momento de mais cagaço, depois a gente pode falar dele aí durante a cobertura das obras da Copa do Mundo, posso contar. Mas com certeza um dos de mais tristeza, né, Pedro? Aquela sensação de injustiça, a dor da injustiça, ela é muito aguda, né? Porque você, quando a gente chegou a fazer uma live ao vivo no dia que tinha saído do ar, Sim. e eu louco para mostrar para as pessoas a reportagem e mostrar, olha aqui, todos os documentos estão aqui, não tem porquê, essa matéria está fora do ar. E não podia, e o site todo fora do ar, uma angústia. E não esperava passar por isso na carreira, não achei que ia acontecer mais esse tipo de coisa no Brasil, mas, né, o Brasil é uma caixinha de surpresas, Pedro Zambardini. O Brasil é uma caixinha de surpresas e aquela decisão de um tribunal regional, assim, foi o equivalente, sei lá, eles pegarem a redação de um jornal e aprenderem todos os exemplares, né? Se a gente tivesse uma cópia física da sua matéria, né? Só que de todo o arquivo, né? Então tiraram tudo do ar, foi um negócio de, tipo, a gente ficar mais de um dia ali com aquela angústia até a decisão ser derrubada. E, Vina, enfim, mas você não parou desde então, inclusive você nunca vai parar, pelo visto, de cobrir. Não. Como é que tá essa questão aí de apurações? O que você me conta aí de novidades que você vem acompanhando? Olha, mas realmente, viu, Pedro? Você tem razão, foi sem precedentes, não houve nada parecido com esse arresto de uma coleção de reportagens dessa maneira como foi feita, né? Nunca tinha visto, nunca tinha ouvido falar, se quer ouvido falar. A medida foi rapidamente revertida, o jurídico do DCM trabalhou rápido, e Sim. rápido para os termos da justiça, né? Demorou uns dias ali, mas a juíza não foi punida. Eu sei que o juiz tem que ter liberdade para poder utilizar da sua discricionariedade, da sua janela discricionária, que é o seu poder decisório sobre o caso a caso, mas precisa ter um limite, né? Fazer esse tipo de coisa é uma responsabilidade muito grande com o DCM, com a democracia brasileira. Mas, enfim, continuamos, né, Pedro? O Brasil, ele não deixou de ser um desafio para quem faz jornalismo, esse jornalismo progressista que a gente faz no DCM, só porque houve uma troca presidencial, né? Não se troca o poder de um país de uma hora para outra, né? Não se troca tudo. O presidente ele é o chefe do poder executivo, ele não é um déspota, ele não é um tirano, ele não é um rei absolutista medieval, não é nada disso, né? Então, a gente continua enfrentando as dificuldades que se enfrentava, dificuldade para obter acesso a documentos que, em teoria, seriam públicos, dificuldades que vêm aumentando, inclusive, em alguns âmbitos, dificuldade em controlar as contas de gabinetes de deputados e senadores, por exemplo, né? Mas é isso, né, Pedro? Se fosse fácil, a gente não ia estar fazendo com tanto esforço, né, como a gente faz, e eu gosto de me dedicar a isso. Não vou ficar reclamando das dificuldades como um marinheiro reclamando das ondas do mar, né? Não dá. Tá aqui para isso. A gente está, na verdade, para tirar essas dificuldades da frente, né? E o que você falou é uma coisa muito importante. Muitas vezes o que o Vinícius apura e depura mesmo, né, Vini? Às vezes tem reportagens aí que mudam eleições, mudam também a perspectiva que você tem de determinado político. E, em tese, são dados que deveriam ser públicos, né? Teve a questão, por exemplo, da prestação de contas das viagens dos bolsonaristas na época que o Trump ganha as eleições que você foi atrás. E, assim, os deputados simplesmente não explicam, né, os gastos que são pagos pelos nossos impostos, né? E é muito curioso, cara, como, assim, o nosso trabalho ele nunca foi tão necessário, mesmo com inteligência artificial, né, Vina, as coisas andando aí, mas não deixa de substituir uma boa reportagem, não deixa de substituir uma boa apuração,
E mesmo o que você falou, né? A troca do governo, a entrada do governo Lula ainda não mudou essa questão, mesmo porque a gente lida ainda com forças muito reacionárias, né? No âmbito municipal, no âmbito estadual. Então a gente continua, na verdade, às vezes, em alguns casos, com dificuldades piores, né? O mesmo eleitor que elegeu uma frente ampla, democrata, de defesa da democracia com o presidente Lula à frente, é o mesmo eleitor que elegeu o Congresso Nacional de direita, né? É um Congresso Nacional de direita, não tem como chamar de outra maneira. Você percebe que ele é de direita na medida que você vê a composição das comissões, que são feitas de acordo com as bancadas, né? Proporcionalmente ao tamanho das bancadas. O governo pena para conseguir uma maioria tênue, frágil, baseada no apoio de partidos como Republicanos, como União Brasil, que são partidos que não são governistas, muito menos de esquerda, são o velho centrão, né, que está aí para arrancar verbas e cargos do governo que precisar dele, né? Então, as coisas não mudam assim fácil. Muito bom exemplo esse que você citou dos gastos bolsonaristas, os gastos de gabinetes, os gastos de parlamentares que viajam com o que eles chamam de missões oficiais de representação na Câmara, e foi como os deputados chamaram e fizeram para receber de volta o reembolso de passagem e estadia, um deles até num spa, como mostrou essa nossa reportagem que você se referiu. Essas viagens feitas em nome, como se eles tivessem uma missão da Câmara, né, missão oficial pela Câmara, representando a Câmara do Brasil, não estavam, foram uma festa do Trump. Mas assim eles justificaram, assim a mesa diretora aprovou, assim o então presidente Arthur Lira aprovou esses gastos. Como eu dizendo, quando eles estão em viagem, esses gastos têm que ser imediatamente colocados de uma maneira padronizada, que existe tudo dentro do regimento interno da Câmara. Simplesmente não é seguido o regimento interno. Vale dizer, a lei a que se refere, né, as normas em voga, a que se referem, aos custos de viagens oficiais parlamentares. Eles não seguem. Então, coloca lá uma nota fiscal perdida num canto, depois você tem que ir caçando, falar, isso aqui deve ser referente ao hotel que ele foi esse dia, bater datas, depois de um tempão eles mandam um reembolso de uma viagem comprada de avião, aí você vai procurar, a justificativa está em outro lugar que não é onde deveria estar, muito mal explicada, falando simplesmente que eles foram num evento, aí você vai ver o nome do evento, nome pomposo, aí você pensa, será que isso aqui é um congresso? Sério? Vai procurando, quando você vai ver a festa. É a festa, eles foram para uma festa, nós pagamos. Isso foi o que mostrou essa reportagem exclusiva, né? Esse pessoal todo em uma festa da vitória do Donald Trump. Tem até um videozinho da festa, você vai ver que é isso. Esse é o vídeo, né? De uma televisão pública americana, a gente teve cuidado de colocar de uma televisão pública. É público, dá para usar? Sim, PBS. Public, não sei o quê, Broadcast Service. É isso que quer dizer, Public Broadcast Service, serviço de transmissão nacional, aí, público, né? Então, você está vendo, era esse o evento, Pedro. Agora, até a gente descobrir isso não é fácil. Coisas que deveriam... O governo Lula e o governo Dilma, eles avançaram muito em termos de transparência de gastos, sabe? E de métodos e ferramentas de combate. A lei de acesso à informação é do governo Dilma, né? Por exemplo, a lei de acesso à informação. Por exemplo, o presidente Lula foi quem sancionou a lei que determina que todas as casas legislativas têm que ter o seu portal de transparência, no Brasil todo. Todas as casas legislativas, com esses devidos custos, quem gastou, quando, por quê, tem que ser motivado, tem que depois passar por Tribunal de Contas, mas nada disso é fácil de encontrar, porque o Brasil regrediu. Na época do presidente Lula, ele criou a CGU, a Controladoria Geral da União. Mas já não existia? Já existia. O governo Fernando Henrique tinha a CGU, que era igualzinho depois quando entrou o Temer. Foi a primeira coisa que ele mudou. Era uma CGU, como é hoje, ainda, porque não mudou de novo, uma CGU, Controladoria Geral da União, que era um ministério. Um ministério que tinha ali o seu corpo de servidores, mas era um ministério. Então, quem escolhia o CGU era o presidente da República. E podia mandar o cara embora a hora que quisesse, encher o local de cargos de confiança, né? Esses cargos que se colocam em ministérios, que não são de pessoas concursadas, são de pessoas de confiança do governo de turno. Era assim no governo do Henrique, a Controladoria Geral. O que fez o governo Lula?
transformou numa carreira de Estado, do mesmo jeito que a Defensoria Pública, do mesmo jeito que a Receita Federal, fez isso com a Controladoria. Então, o Controlador-Geral da União parou de ser uma escolha individual do presidente da República, o seu corpo diretivo da Controladoria parou de ser escolhido, portanto, entre o corpo de apoio político do mandante de turno no Executivo. Então, a Controladoria-Geral da República passou a controlar, de fato, a República, os números da República. Assim que o presidente Michel Temer entrou, ele simplesmente tornou de volta o que era, transformou a CGU em Ministério da Transparência, passou a ele escolher o ministro, passou a ele ter direito de colocar todo mundo ali naqueles cargos de confiança, e a coisa efetivamente deixa de funcionar. Então o Brasil andou para trás em termos de transparência. No minuto seguinte, a saída do Partido dos Trabalhadores do Poder, quando a presidenta Dilma foi golpeada pelo Zambarda. Fala pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.